A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Ajude a divulgar a doutrina de Deus. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros, no meio dos outros, faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec, o anjo poderoso do Apocalipse. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim versa sobre os rituais e dogmas da Igreja Católica, entre a inserção da hóstia. Quando Jesus fez a última ceia, ou a Santa Ceia com os apóstolos, ele tirou esse ritual dos essênios, porque Jesus era nazireu ou essênio. Eles faziam isto para comemorar datas específicas, onde todos comiam do mesmo pão e bebiam do mesmo vinho, em sinal de igualdade. Os essênios cultuavam esses rituais para mostrar que todos são filhos de Deus e iguais perante as leis do Pai Divino. Mais ou menos no século VII, a Igreja Católica inseriu esse dogma, o Abesta 666, estúpido, de que o que é material possa ser transmutado em espiritual, porque, mais uma vez, a idolatria funcionar, não podemos fazer de materiais culto espiritual, porque a matéria é transitória, o espírito sim permanece eterno, como Deus, nosso Pai, assim o é. Vamos aprender com Deus diretamente da fonte. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Evacuar Jesus sem festa, sem cerimônia, no dia seguinte, por tê-lo comido com festa ou cerimônia no dia anterior, é o que corresponde a viver a lei de Deus, a cultivar os dons do Espírito Santo, ou mediunidades, e a imitar nas obras o exemplo de Jesus. Assim proclama o Espírito da Verdade, nesse brutal, violento, imoral e depravado findar do segundo milênio. Retornai à doutrina da verdade, que Deus vos enviou por Moisés e Jesus, a fim de que possais empreender o retorno ao programa anunciado por Deus em Isaías, capítulo 11. Fujam da besta e do falso profeta, previsto no capítulo 13 do Apocalipse, porque essas bestialidades vos entregarão às tragédias previstas por Jesus em Mateus, capítulo 24 e 25, as mesmas previstas nos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse. Aprendam e pratiquem como Deus vos ordena, através de sua doutrina fundamentada na verdade, no amor e na virtude, a fim de pelo menos procurar diminuir as terrificantes punições a caírem sobre os terrícolas. Ao findar do segundo milênio, aprenda com Deus. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos
ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código de conduta para o mundo e humanidades. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, há de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Há de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Há de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é graça mediúnica. Resumo dos dons do Espírito Santo: pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo o revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrorques de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2.
porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9, 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Ninguém devia blasfemar contra a lei moral inderrogável, as graças mediúnicas e os exemplos de Jesus, de como viver a lei, cultivar o mediunismo que adverte, conscientiza e consola. E assim fizeram os discípulos da lei de Deus, das graças mediúnicas e dos exemplos de Jesus até o ano 313, quando surgiu em Roma a besta corruptora prevista no capítulo 13 do Apocalipse, e dela saiu o falso profeta. A besta romana criou rotulismos escandalosos, adorações de paus e pedras, vestes e gestos apalhaçados, para ludibriar os bobos, dogmas, os mais estúpidos, rituais ridículos e todas as modalidades de artimanhas bestiais, a fim de obrigar reis, povos e nações a dobrar os joelhos diante do Império Romano, tal como ficou previsto no capítulo 13 do Apocalipse, que iria acontecer. E para melhor impor suas bestialidades, criou a Inquisição, para matar os herdeiros dos dons dos profetas, videntes ou médiuns. Portanto, com tais imundícias impostas a reis, povos e nações, em lugar de os terrícolas adentrarem a gloriosa civilização fraternista, anunciada por Deus em Isaías capítulo 11, o que aconteceu através dos séculos foi aumentar os materialismos, as violências, as corrupções, as imoralidades e as emporcalhadas depravações, como bem registra as seguintes previsões. Mateus capítulos 24 e 25, Romanos 1, 22 a 32, segunda Epístola de Pedro capítulo 2, Apocalipse capítulo 13. E para piorar tudo, reis, povos e nações, em tudo foram comprando e adorando as bestialidades. Como, pois, ao findar do segundo milênio, evitar os terríveis ou tenebrosos acontecimentos previstos em Mateus capítulo 24 e 25, os mesmos previstos no Apocalipse capítulo 17, 18 e 19? Entendam bem, terrícolas, encarnados e desencarnados, que virão os dias medonhos e a expulsão dos cabritos, para depois disso os merecedores da terra, dos futuros ciclos evolutivos, adentrarem o período um novo céu, uma nova terra, quando então haverá a retomada do programa divino, anunciado por Deus no capítulo 11 de Isaías. Porque os erros humanos podem retardar o programa divino, mas jamais eliminá-lo. E nos dias gloriosos do programa divino em funcionamento, em todos os seus praticantes colocarão um regime de consciência limpa perante as leis de Deus, o único modo de ter a consciência em ordem perante a justiça divina. Todos viverão para essa sentença de Jesus. O Espírito e verdade é o Pai, assim querem que venham a ser os seus filhos. Eis que tendes o reino de Deus dentro de vós próprios, e o reino de Deus não virá com mostras exteriores. Um programa divino existe para o espírito e a matéria, mundos e humanidades, e a terra e sua lotação humana não estaria fora desse programa divino. Estude bem os capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse. Ao findar do segundo milênio, ninguém devia ignorar o capítulo 22 do Apocalipse, o livro das promessas divinas a terem cumprimento. Importa consertar os erros políticos, principalmente os econômicos e sociais em geral, para que possa viver este conselho do Cristo modelo de comportamento.
Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o mais tudo vereis a ter por acréscimo. Porque o maior número dos filhos de Deus gostaria de poder buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, mas os erros políticos, sociais e econômicos não lhes permitem. Do princípio, Deus, ou divina essência originária, tudo deriva, sendo que, por Deus ou pela divina causa originária, muitíssimos deveis ainda a vós próprios em termos de comportamento fraternal. Com a lei de Deus vivida e as graças mediúnicas nobremente cultivadas e o Cristo exemplar de comportamento realmente imitado, tereis como marchar no rumo apontado por Deus em Isaías capítulo 11. Assim no boletim, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado em sua última encarnação nesse planeta. Prece ao anjo guardião. Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente, onipotente, causa originária do espírito da matéria, dos mundos e das humanidades, das leis regentes fundamentais, das mais absolutas às mais relativas. Sagrado princípio, na consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas em potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo, nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante tua divina justiça. A ti rogo, Pai divino, a graça de comungar com meu anjo guardião, o Espírito por ti designado, a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passivo de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviaste, e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos, produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. A ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, e conselho nos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado. Apelo à tua capacidade, tolerância e de perdão, porém, prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações. Amparado nas divinas graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha a poder cumprir a ordenança do divino conselheiro, que é dar dignos frutos pelo exemplo, trilha única que remete à sagrada finalidade, a reintegração no sagrado princípio. Agradecemos a todos que nos acompanham nas leituras semanais dos boletins e também no trabalho de divulgação da doutrina, pois é tarefa santificante para o Filho de Deus levar essas verdades aos outros filhos, para que conheçam. Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas e até a próxima leitura do boletim. Que Deus pague a todos.